Ele conecta você a qualquer pessoa, em qualquer instante, através de uma rede que cobre o mundo. Embora controverso quando inventado, ele hoje é indispensável. And what is your emergency? Um aparelho de lazer e uma ferramenta imprescindível para a interação humana. Só não conte com privacidade. Hoje, o telefone em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Nos últimos 130 anos, vimos telefones fixos, telefones públicos e celulares. Telefones de disco, telefones de tecla e telefones sem nenhum disco ou tecla. Aparelhos grossos, aparelhos finos e até aparelhos para crianças. Mas não importa o formato, tamanho, cor ou configuração. Todo telefone tem que estar conectado a uma rede. No mundo todo, a maior delas é operada pela AT&T, cujo centro de operações globais, ou DNOC, fica em Bedminster, Nova Jersey. Os 144 monitores do centro exibem dados em tempo real que representam o fluxo de voz e o tráfego de informações. Em mais de 240 países diferentes, tal tráfego é direcionado para os assinantes da AT&T e destes para o mundo. This is the nerve center of the AT&T network, a 200,000 square foot facility that's designed to monitor and manage the AT&T networks worldwide. When a natural disaster occurs or a major world event is in the making, or even your favorite TV reality show is having a big voting night, that affects communication traffic. And that's what we do here in this facility. We watch those events and we take action where necessary to ensure our customers' communications are always satisfactory and are always completed. Os técnicos de gerenciamento da rede podem prever retardos no processo e desviar o tráfego de informações. Os dados monitorados do DNOC são recebidos de mais de 5.000 centros de distribuição que a AT&T opera no mundo todo. Uma dessas centrais é a chamada SF21 e se encontra no centro financeiro de São Francisco. Diariamente, 10 milhões de chamadas para os assinantes da AT&T são conectadas por distribuidores conhecidos como DMS. All of our calls route through a digital multiplex system, a DMS switch, and the calls go into those switches and out to the world, serving all of our customers. Quando um cliente da AT&T, atendido pela SF21, realiza uma chamada, a transmissão sai da sua casa ou escritório através de um par de fios de cobre até uma linha tronco. Essa linha então segue até a estação central. Em seguida, ela entra na estação até uma sala subterrânea com controle climático, a chamada câmara de cabos. The orange conduit contains our very high capacity fiber optic cables coming in and out of the central office, but the vast majority of our calls that come into the central office come in on the large copper distribution cables. In this case, this is a 3,600 pair copper cable, much like those used at the time of Alexander Graham Bell. The technology has not changed. The 3,600 pair cable is split into 36 100 pair cables that travel up to the main distributing frame on the next floor. No centro principal de distribuição, os pares de cabos são divididos em linhas individuais de clientes, os chamados pares trançados. Daqui, a chamada é direcionada para os sistemas DMS. What we've got here are the individual line cards. Each one of these represents an AT&T customer line, which is connected from the main distribution frame to the line card. Here, the analog to digital conversion takes place, and the digital signal gets sent out on the fiber optic cables to the world. O cabo de fibra ótica foi inventado em 1970 pela Corning Glass. Ao converter um sinal analógico ou digital em um sinal óptico correspondente, ele pode ser enviado através de um fio de fibra ótica quase na velocidade da luz. Uma chamada enviada de uma estação central pode tomar diversos caminhos dependendo do seu destino final.
Esses caminhos incluem cabos terrestres de longa distância ou transmissores de micro-ondas em áreas que não aceitam cabos terrestres. Em caso de chamadas internacionais, pode ser usado um satélite ou um cabo submarino. A maneira como uma chamada sabe por qual caminho seguir está codificada no número do telefone, que consiste de 3 partes: o código de área, o prefixo e o número do assinante. O código de área diz ao distribuidor qual cabo de longa distância deve ser usado. O prefixo direciona a chamada para uma estação central individual. Essa central lê os 4 dígitos do assinante e direciona a ligação para a casa ou o escritório correspondente. Atualmente, a discagem direta é garantida, mas os primeiros telefones não tinham discos ou teclas. As chamadas eram direcionadas por pessoas conhecidas como telefonistas. They had to tell the operator who they wanted to talk to. The operator would make the decision whether this would be a local call, they could handle it locally, or if it was a long-distance call, and it would go through a central office switch with a large bank of switchboards and operators connecting the line. Na década de 20, a inclusão do disco nos telefones levou à substituição dos telefonistas por distribuidores eletromecânicos que utilizavam motores, hastes e relés. O Museu da Telecomunicação em Seattle, Washington, conta com mais de 1.000 metros quadrados de distribuidores eletromecânicos antigos. Graças a uma equipe de técnicos em telefonia aposentados, tudo aqui funciona, inclusive este distribuidor raro conhecido como passo a passo. Each one of these switches will respond to what you dial on your telephone dial. If you dial a 9, you'd step up to 9th level and cut in. So it's a mechanical switch that responds to your dial and then seeks a path for you to complete the call. Em 1999, todas as companhias telefônicas americanas substituíram os distribuidores eletromecânicos por versões digitais. Pela primeira vez em 100 anos, os telefones eram fisicamente conectados aos distribuidores por quilômetros de fios. Mas na década de 80, o telefone se soltou do fio e a telecomunicação se tornou móvel. Existem hoje mais de 200 milhões de celulares nos Estados Unidos e 2 bilhões no mundo todo. O precursor do telefone atual foi o telefone veicular. Os primeiros modelos dependiam de rádios grandes com processadores ou unidades lógicas que enchiam o porta-malas do carro. Nos anos 70, Robert Miller, pesquisador da Bell Labs, estudou a telefonia móvel. I think the future became clear to me one day when one of the individuals at Bell Labs who was charged with design of the so-called logic unit came running into the laboratory and said, "I just heard that a new company called Intel has just put out a microcomputer called an 8008 that could do everything in this entire logic unit." And we were transfixed. That moment was an epiphany. It changed everything. A epifania levou ao primeiro telefone realmente portátil, o Motorola Dynatec 8000X. Conhecido como tijolo devido ao seu peso e tamanho, o Dynatec custava meros $3.099, mais a taxa mensal de uso. Era preciso criar um novo tipo de rede para conectar telefones móveis e assim nasceu a tecnologia celular. Um sistema celular cobre uma cidade com várias pequenas antenas. Cada uma atende a uma área ou célula em um raio de até 12 quilômetros. Quando um cliente passa de uma célula para outra, os computadores automaticamente enviam a chamada para a antena mais próxima. As torres de celular são hoje traços comuns na nossa paisagem. Devido a algumas leis locais, provedores wireless como a Singular projetam as chamadas torres invisíveis. Algumas nem parecem uma torre de celular, mas apesar do disfarce, todas elas funcionam da mesma maneira. When a Singular customer makes a phone call, they press send on their mobile handset. That call then goes over radio frequencies to the nearest cell site.
The cell site takes that signal and sends it back to an MTSO, or Mobile Telephony Switching Center. MTSO como este, operado pela Singular na área de Los Angeles, é o equivalente sem fio ao distribuidor com cabos terrestres. Aqui as chamadas são processadas por distribuidores digitais que as direcionam ao seu destino final. Os aparelhos celulares de hoje são finos e repletos de recursos, mas este certamente não era o caso quando o primeiro aparelho surgiu nos anos 80. This is a chronological display of the miniaturization of cell phones. Starting with the largest here, the bag phone. It's a Tough Talker, which was the name of it, and it provides, to today's standard, very little memory, very little features, but it was a very durable device and was very successful in its time. This one is considered the first flip phone. This is a DPC 500. This phone has more memory, smaller circuit board inside. It offers a different display and certainly a much more user-friendly feel. This unit here is considered what's now a candy bar phone. It has a pop-up antenna, built-in battery in the back. We then moved on to an even smaller, lighter, highly featured phone, considered the 3035. This model had a lithium-ion battery, very, very lightweight, much larger display, color display. Then we have the V3. This featured phone has tremendous talk time and memory. You could have pictures on here, video on here, and is extremely lightweight and extremely thin. Já que os celulares cada vez mais se parecem com computadores de mão, a tendência da miniaturização se reverte. Em funcionamento desde 1986, a Cellular Fantasy em Santa Mônica, Califórnia, presenciou de perto a revolução da telefonia celular. Before it was simply for talking, now we have text messaging, we have email, MP3 players, watching videos on the phone, live TV, music, everything's being compacted into this one mobile device. Com aparelhos mais avançados surgindo diariamente, o cliente médio troca de celular a cada 18 meses. E o que acontece com os aparelhos descartados? Todo dia, 15 mil deles chegam aqui a uma empresa chamada Recellular, próxima a Ann Arbor, Michigan. Recellular is the world's center for used cell phones. We handle more used phones every day than any other company in the world. We say every box and envelope is a mystery because we have no idea what model of phone someone might send us. So the first step is we have to open them up and identify which model of phone has been sent of the more than 500 that are in the marketplace right now. Após a identificação dos modelos através do código de barras, o aparelho recebe o diagnóstico de um software desenvolvido pela própria Recellular. The basic functionality of a phone is that it obviously has to power up, it needs to have a good LCD screen, and it needs to be able to make a call. Caso não tenha conserto ou seja muito antigo, o aparelho é mandado para outra empresa onde é triturado e reciclado. Caso funcione, um técnico limpa o chip de memória. O aparelho é então reembalado e está pronto para ser vendido no mercado americano e estrangeiro de segunda mão. Os celulares de hoje nos conectam de um modo nunca imaginado pelo inventor do telefone. Você sabe quem foi ele? Bem, pense mais um pouco. Em 11 de junho de 2002, o Congresso americano emitiu uma resolução em homenagem ao inventor do telefone. Seu nome? Antonio Meucci, um imigrante italiano da cidade de Nova York. A maioria pensa que o inventor do telefone é Alexander Graham Bell. Mas registros mostram que Meucci criou um aparelho eletromagnético de comunicação verbal batizado de telegrafone em 1860, 26 anos antes de Bell receber os créditos pela invenção do sistema. Em 1871, Meucci sofreu graves queimaduras em um acidente de balsa que o deixou sem dinheiro e sem saúde para dar continuidade à sua invenção. Apesar do reconhecimento do Congresso, há quem discorde que Meucci mereça a homenagem. The way that I think about Meucci is that there's a big difference between inventing something you can demonstrate in a workshop or a laboratory and something you can actually roll out commercially. It's certain that Meucci did not have a commercially practical telephone, even if he did have something that could have demonstrated some of the principles.
Os princípios que por fim levaram ao primeiro telefone comercial tinham como base um conceito chamado corrente mista. Vários pesquisadores da época acreditavam que as ondas sonoras criadas pela voz humana poderiam, através de um aparelho, ser convertidas em uma onda elétrica contínua, enviada por cabos e reconvertidas em fala na outra ponta. Em meados de 1870, dois inventores disputavam a patente de tal aparelho: Alexander Graham Bell, de Boston, e seu rival de Chicago, Elisha Gray. Mas foi Bell quem venceu a corrida. Well, this is a replica of the very first telephone, the so-called liquid transmitter that Alexander Graham Bell invented on March 10th, 1876. And as the story goes, he yelled into the microphone or the transmitter, "Mr. Watson, come here, I want you." And his assistant, Thomas Watson, on the other end, heard that complete sentence. Quando Bell falou no cone, as ondas sonoras vibraram um tipo de diafragma. O diafragma moveu uma haste fina de metal em um recipiente de água tornada condutora com a adição de ácido. O sinal elétrico flutuante foi enviado por fios de cobre a um receptor, onde a corrente fez com que uma placa de ferro vibrasse, reproduzindo a voz de Bell. Graham Bell preencheu a ficha da patente do telefone em 14 de fevereiro de 1876, supostamente 2 horas antes de Elisha Gray enviar o pedido preliminar da patente do seu aparelho telefônico. 3 semanas depois, Bell ganhou oficialmente a patente, mas sua emissão ainda gera controvérsias. It turns out, about 10 years later, the patent examiner in charge of electrical patent applications, a man named Major Zenas Wilbur, testified that he had been bribed by Bell's patent attorney and Bell himself to the tune of $200 to predate Bell's application before Gray's, and also to show Bell Gray's application. So it's still an open question, at least in my mind, whether Bell or Gray should be properly credited as inventing the telephone. De posse da patente, Bell e 2 patrocinadores partiram para a criação da primeira rede de telefonia dos Estados Unidos, batizada de Bell System. Em 1899, a American Telephone and Telegraph, ou AT&T, se tornaria a matriz da Bell System. Quando as patentes de Bell expiraram em 1893 e 1894, mais de 6.000 companhias de telefonia independentes surgiram por todo o país. Cada uma gerenciava suas próprias linhas, ameaçando cobrir os céus de algumas cidades. Na tentativa de se manter nos negócios, a AT&T passou a comprar algumas dessas companhias, o que levou o governo federal a entrar com um processo antitruste contra a AT&T em 1913. Mas a companhia de Bell estava pronta para a luta. They said, if you're going to set up a nationwide telephone system, it doesn't make sense to set up 2 or 3 or 5 nationwide telephone systems. Telephone systems are expensive to build if you want to connect the entire country. So AT&T convinced the federal government that it really made sense to have one designated telephone company that provided universal service. A AT&T concordou em aceitar os regulamentos federais em troca de ser a empresa de telefonia dominante nos Estados Unidos. A AT&T e seu braço de pesquisa, a Bell Labs, começaram a montar a rede de longa distância que conectaria cidades por todo o país. Logo após a invenção do telefone, pequenas redes locais municipais chamadas de telefonistas locais apareceram em todos os cantos. Mas não havia linhas que ligassem uma telefonista à outra. Em 1885, a AT&T instalou seu primeiro cabo de longa distância entre Nova York e Filadélfia. 7 anos depois, era possível ligar da Big Apple para Chicago. Em 1915, já se podia ligar dali para São Francisco. De uma ponta a outra, a rede cobre encordoados de poste em poste, ou juntados em cabos e enterrados no chão. When there was a need to bury the cable, they had to create cables like this, which are thin copper wire cables insulated from each other so there was no crosstalk and interference. A cable like this had the capacity of 600 to 900 simultaneous phone calls. The next big leap in technology was coaxial cable, which was in the 1940s. One single tube like this would have the same capacity as a 600 to 900 pair copper cable.
Quando um sinal telefônico passa pelo cabo de cobre, um pouco da energia escapa do fio e enfraquece o sinal. O cabo coaxial elimina essa dissipação devido aos fios encapados em camadas de isolante. Uma gama de sinais de alta frequência pode então ser mandada pelo fio, permitindo uma capacidade de chamada bem mais distante. A invenção da tecnologia coaxial levou ao primeiro cabo telefônico transatlântico, o TAT-1. In the case of TAT-1, there were two cables, one for each direction of the conversation that crossed the ocean. It had a capacity of about 36 simultaneous conversations. A AT&T inaugurou o TAT-1 em 1956. Mas hoje já existem mais de 10 cabos transatlânticos, inclusive linhas de fibra ótica que suportam milhões de chamadas simultâneas. Depois que a telefonia conquistou terra e mar, o último caminho era para cima. Em 11 de julho de 1962, o Telstar, primeiro satélite de telecomunicações do mundo, entrou em órbita. O Telstar recebia sinais enviados da estação da AT&T em Andover, Maine. Tais sinais eram amplificados mais de 10.000 vezes pelos processadores do satélite e enviados de volta para uma das estações receptoras na Europa. Uma cópia fiel do Telstar original pende do teto do saguão da central da Bell Labs em Nova Jersey. The solar cell had just been invented in Bell Laboratories. The actual surface of the 34-inch diameter Telstar satellite is covered in 3,600 solar cells. So that provided the power. Com a expansão global das redes, a AT&T tornou-se a maior corporação da Terra. Em 1974, ela empregava 1 milhão de pessoas e controlava 80% do mercado telefônico dos Estados Unidos. No mesmo ano, as leis antitrustes mais uma vez rondaram a AT&T. E em 1982, a empresa aceitou desfazer-se de 75% de seus ativos. As 22 companhias Bell Telephone, de propriedade da AT&T, foram reorganizadas em 7 setores regionais independentes, conhecidos como Baby Bells. The idea was the Baby Bells would provide local phone service, whereas AT&T would compete in the long-distance market. À medida que a rede telefônica evoluiu de fios presos de poste em poste para sinais enviados para o espaço sideral, o aparelho telefônico passou por sua própria transformação. Os primeiros telefones comercializados eram acomodados em caixas de madeira. And the phone I'm holding here is an 1896 Western Electric common battery phone. And so as soon as you picked up the receiver, it would signal the operator. The telephone operator would know that someone was trying to connect a call, and she would say, "Number, please," and she would connect the circuit. No início do século XX, telefones de níquel em forma de castiçais eram a moda de então. These are the first desk sets, or desk telephones, that were offered to subscribers. After you've placed the call, you've talked to your friend, you would place the receiver onto the switch hook, and that's called hanging up. That's where we got the term from. Na década de 20, os projetistas da Bell uniram o fone de boca e de ouvido em uma unidade única, os fones combinados. A invenção antecipou aquele que seria o carro-chefe da Bell, a série Modelo 500. O 500 foi lançado em 1949 e fabricado até 1983. Na Feira Mundial de Seattle de 1962, a AT&T deu uma amostra de uma tecnologia da era espacial que anunciou o fim do aparelho de discar, o telefone de teclas. O touch-tone contava com tons especiais que não apenas discavam números, mas operava secretárias eletrônicas e computadores pela rede telefônica. Ao longo de 130 anos de evolução, o telefone promoveu a comunicação interpessoal a um nível nunca sonhado por seus criadores. Mas talvez uma das maiores contribuições dessa tecnologia tenha sido a possibilidade de salvar vidas. Los Angeles County Fire Department. More water, up on top. Nos Estados Unidos, 3 simples números discados de qualquer telefone pode ser a diferença entre a vida e a morte. 911. Los Angeles County Fire Department. And what is your emergency right now? One of the wonderful things about being able to pick up a telephone and call anyone at any time is in emergency situations,
This wasn't possible, of course, with older forms of communications like the telegraph, or before the telegraph, it wasn't possible at all. Dependendo do lugar, discar 911 conecta você a uma única pessoa com um aparelho normal ou a um centro de emergência com tecnologia de ponta, a exemplo do operado pelo Departamento de Bombeiros de Los Angeles. Telefonistas daqui atendem cerca de 1.400 chamadas por dia. Now you said you're having chest pain. O centro de operações de 3.000 metros quadrados foi inaugurado em 1991. What is your emergency? Trouble breathing? As chamadas chegam ao centro digitalmente criptografadas por um código indicando de qual parte do país ela partiu. O condado de Los Angeles utiliza um sistema conhecido como E911. Esse sistema acessa um banco de dados que automaticamente dá ao telefonista o endereço físico de quem está ligando. Okay, let me confirm the address is 1320 Northeastern Avenue, Los Angeles. Is that correct? Com um toque de tecla, o telefonista envia a natureza da emergência e o endereço para o rádio receptor mais perto. O computador do rádio automaticamente determina qual a unidade mais próxima à emergência. Engine 1, Squad 3, chest pain, 1320 Northeastern Avenue. The computer will then send out a digital signal through the airwaves, and it will then be received at the fire stations with all the actual dispatch information as far as the location and type of emergency that they are being sent to. O Congresso americano instituiu o sistema 911 no ano de 1968. O número foi escolhido porque combina com outros números de serviços, tais como 411 para informações e 611 para concertos. Hoje, quase 96% dos Estados Unidos é coberto por algum tipo de serviço telefônico. Em 2000, o sistema registrou 150 milhões de chamadas e salvou inúmeras vidas. Mas, à medida que cada vez mais pessoas adotam o celular como telefone principal, as centrais de 911 têm tido dificuldade em determinar a localização do indivíduo. Celulares mais antigos com redes obsoletas podem ser rastreados apenas pela torre mais próxima. Uma vez que as torres estão de 12 a 32 quilômetros umas das outras, o que se consegue é uma localização aproximada do celular. Aparelhos mais novos podem ser rastreados por meio de triangulação com base em rede. A força do sinal telefônico é medida entre 3 ou 4 torres, oferecendo uma precisão de 2 campos de futebol. O método mais preciso envolve tecnologia GPS. A sigla para Sistema de Posicionamento Global faz uso de uma constelação de satélites para triangular a localização de um telefone com sinal para GPS. Cerca de metade dos 200 milhões de celulares dos Estados Unidos conta com tecnologia GPS. Prepare to turn right in 0.3 miles. If you have the newer technology cell phones with the GPS chips, we can pinpoint you right on the map regardless of where you are located. Na Lucent Bell Labs em Murray Hill, Nova Jersey, pesquisadores desenvolveram um novo serviço de rastreamento celular batizado de iLocator, um sistema que permite ao assinante localizar com exatidão qualquer telefone com tecnologia GPS. Contanto que o celular esteja ligado, o iLocator ajuda pais a saber onde os filhos estão a qualquer instante ou auxilia na localização de pessoas após um desastre. In scenarios where people have their cell phones but are unable to talk and they are trapped in buildings, public safety officials can use location-based technologies to locate where these people are. A próxima geração de tecnologias para localização permitirá ao usuário criar a chamada cerca geográfica. Como demonstrado no Microsoft's Visual Earth, quando um aparelho celular com GPS entra ou sai pela cerca, a rede automaticamente envia uma mensagem para o usuário do celular. Let's say I'm the parent, I'm the dad, and I want to create a geographic fence saying, well, whenever my son enters, say, the 34th Street and Park Avenue, I would like to receive a message saying that he reached there safely. Este ícone representa um celular indo em direção a uma dada cerca geográfica. No instante em que o aparelho cruza a cerca,
So my phone just went off, and this basically shows that I got a text message containing exactly the the text we typed in, saying Rohan has reached home safely. Embora os usuários tenham que dar permissão para que o iLocator rastreie seu aparelho, o simples fato de o sistema existir já levanta questões sobre privacidade. Conforme entramos em uma era de crescente vigilância eletrônica, há quem tome providências extras para garantir que ninguém o esteja ouvindo. Como parte da guerra contra o terror, o presidente Bush autorizou que a Agência Nacional de Segurança monitorasse as chamadas telefônicas americanas sem decisão judicial. Quando o programa secreto foi revelado pelo The New York Times, houve grande preocupação quanto ao direito do cidadão comum à privacidade. Mas a verdade é que não é necessário pertencer ao governo para ouvir conversas telefônicas. Escutas clandestinas de espiões industriais ou detetives particulares são mais comuns do que se imagina. Rick Hoffman trabalha no ramo de tecnologia em medidas defensivas contra a espionagem industrial e é especialista em escutas clandestinas. Rick utiliza um arsenal de sofisticados equipamentos para encontrar aparelhos eletrônicos instalados em uma linha para transmitir ou gravar conversas. O ponto mais vulnerável de qualquer imóvel é a caixa telefônica exterior de onde sai a linha que entra na casa. We have the telephone network interface box in the corner here. No special locks, no special tools to open it up. This is the subscriber line where the residence phone lines come in, and these two screws right here are where a wireman would attach a wiretap. Caso nenhum aparelho seja encontrado, Rick conduz uma inspeção detalhada dentro da residência. Um detector de junção não linear apanha sinais liberados por componentes comumente encontrados em transmissores vocálicos. Até o próprio aparelho pode esconder um transmissor. E, em vez de desmontá-lo, Rick usa um raio-x na verificação. This is a battery-powered portable X-ray, also known as a fluoroscope. And having been in the countermeasures business for a number of years, I am familiar with what the inside of a phone is supposed to look like, so I can tell if there's something that doesn't belong there. And this phone is clear. Um grampo telefônico funciona com um radiotransmissor instalado na linha. O transmissor é automaticamente ativado quando o fone é retirado do gancho. This is a radio frequency spectrum analyzer. And if there was a transmitter attached to this particular telephone, if I raise the handset, we should see a pretty decent spike in this particular area. And sure enough, there is a spike. O pico foi causado por este adaptador aparentemente inofensivo, que na verdade é um aparelho clandestino com um transmissor embutido. Rick o adapta à linha para mostrar como funciona um analisador de espectro. This one is for training purposes only. It does not transmit audio. It's strictly for me to help train my technicians. Had this been a real transmitter, it would have transmitted both sides of the telephone conversation up to several blocks away, under the exact perfect conditions, maybe even a mile or more away. Seja legal ou ilegal, a escuta telefônica é praticada desde o nascimento do telefone. No início, o máximo que um espião podia fazer era se conectar fisicamente à linha, ouvir a conversa e tomar nota. Mais tarde, a capacidade de gravação evoluiu com a tecnologia da época. De gravadores da era pré-Segunda Guerra que capturavam som através de um fio de aço, até os primeiros gravadores de fita magnética nos anos 40. A invenção do transistor pela Bell Labs em 1947 levou à miniaturização dos transmissores e amplificadores, que passaram a ser escondidos dentro do aparelho. O surgimento do microprocessador na década de 70 adicionou aparelhos ainda menores ao arsenal do espião e se tornou possível esconder um transmissor em algo deste tamanho. Hoje, a última palavra em privacidade telefônica pode ser obtida através do celular.
As redes wireless, digitalmente criptografadas, são impossíveis de serem invadidas, ou pelo menos sem equipamentos especiais que custam $500 mil ou mais. A exemplo de qualquer grampo telefônico, esses aparelhos são proibidos nos Estados Unidos. Even devices that we find are immediately turned over to law enforcement. It is a federal felony to possess one. Até bem pouco tempo, também era crime federal ter um desses aparelhos alterados em exposição no Museu da História do Computador em Mountain View, Califórnia. Apesar da cor preta, ele é conhecido como caixa azul. Hoje obsoleta, a caixa azul permitia a livre exploração de redes telefônicas e chamadas de longa distância grátis. O que a torna digna de exposição é que ela foi montada por Steve Wozniak, que junto com Steve Jobs fundou a Apple Computer. Os usuários da caixa azul ficaram conhecidos como Phreakers. It was a bunch of brilliant engineers that had built little devices that explored cracks in the phone system, and they had these devices that could put normal tones into any telephone and cause the whole phone networks of the world to switch around, send calls on satellites and everything, all for free. Um engenheiro de computação anônimo que mais tarde revelou ser John T. Draper foi o adepto mais famoso dessa prática. Draper atuava sob o codinome Capitão Crunch. Captain Crunch got his name. He got this little toy whistle out of a box of cereal, the same as a lot of us did. And somehow he or other phone freaks discovered that the tone it puts out includes a lot of this one pitch, one particular pitch, that if you're on a long-distance phone call, seizes the phone call with a chinking sound, and now the phone company is waiting obediently for tones to tell it where to dial. And this is the start of it all. O tom de 2.600 Hz produzido pelo apito reinicializa o receptor de chamadas de longa distância, o mesmo que abrir uma porta secreta dentro da rede telefônica. Uma vez ali dentro, o phreaker usava a caixa para direcionar uma chamada para qualquer lugar do mundo. One of the times, I said, just as a make-up joke, we could call the Pope. Sure. So I called Italy inward and asked for Rome inward, and I got to the Vatican inward. And the Vatican operator, I said, this is Henry Kissinger. I didn't even use an accent. I said, this is Henry Kissinger. I'm calling on behalf of President Nixon at the summit meeting in Moscow. We'd like to talk to the Pope. They said, oh, it's 5:30 here. He's not awake yet. So call back later. So I called back in an hour, and they put me all the way through to the bishop who was going to be the translator, and I used a Henry Kissinger type voice. I said, this is Henry Kissinger. And he says, I just spoke to Henry Kissinger. So I guess they called Russia, called Moscow to check up on my story. Todo o entroncamento multifrequencial no continente americano já foi substituído, fazendo dos apitos do Capitão Crunch e das caixas azuis itens ultrapassados da invasão telefônica. For me, it was really a world of exploration. It was really trying to extend the state of the art and see how much new you can do that's even weirder. And you know what? You run out of things to do, and then it gets boring. Por volta da mesma época que o Wozniak construiu a caixa azul, a AT&T revelou aos Estados Unidos um novo serviço cuja intenção era revolucionar a telefonia: o videofone. Atualmente, uma empresa dá nova roupagem a uma velha ideia. Quando um inventor tem uma ideia, ele pensa nas comunicações do futuro. Hi, Brent. Hey, Jennifer. Este é o Sparky, um protótipo de videofone robótico montado com tecnologias simples. Como visto nesta demonstração, o Sparky utiliza câmeras de vídeo e um rádio controlador para fazer com que uma pessoa esteja em um lugar enquanto se move e interage com aqueles que estão em outro lugar. Sparky is, I believe, a natural extension of what the promise of the telephone was originally. People are often very surprised by how comfortable they are interacting with Sparky. And before they know it, they're having this intimate, one-on-one conversation, and they practically forget the fact that they're really talking to a 300-pound metal device, and they talk to the person like the person is right there. Hi, Frank. Hey, Jennifer. A versão 2.0 do Sparky será revestida por uma moderna cápsula e operável pela internet via Wi-Fi. O Sparky é uma versão móvel atualizada do videofone original. A AT&T lançou essa maravilha da era espacial na Feira Mundial de 1964 e desenvolveu o serviço em 1970, mas o videofone nunca deu certo comercialmente.
Muitos acreditam que a versão mais moderna funcionaria bem como guia de museu ou usada em sala de aula quando um aluno ou professor não pode estar presente. Good morning, class. My name is Mrs. Townsend and I will be your substitute teacher today. Trata-se do conceito de aprendizado à distância. E Robert Miller, da AT&T, acha que a próxima geração de redes wireless vai torná-lo realidade. Distance learning is an extension of the old-fashioned school, where what you're learning may be miles and miles away from an expert or a repository of knowledge. And I think robots, virtual presence, are ways of allowing the human mind to extend itself over distance. And I think that's the real power of modern communication. No Centro de Pesquisas Ames da NASA, em Moffett Field, Califórnia, pesquisadores preveem como as pessoas podem um dia se comunicar entre si e com as máquinas. Esses carrinhos robóticos são controlados com um método de comunicação que mais parece telepatia do que telefonia, e que a NASA chama de fala subvocálica. Através do uso de sensores que interpretam os sinais dos músculos da laringe e da língua, estes técnicos conseguem manobrar o carrinho dando certos comandos silenciosos. What's going on here is sometimes confused with people with reading your thoughts. We're not really reading your thoughts. We're reading the result of a conscious decision to say a word. So what's happening here is Pavel is thinking of a word, and as he thinks of that word, it's transformed into a series of signals that are going down his nervous system to his vocal tract, either in his throat or under his tongue. These signals are being picked up and displayed on the screen. Um computador programado para reconhecer sinais como palavras individuais as envia através de uma rede wireless para máquinas tais como robôs ou aparelhos portáteis. A NASA desenvolve tecnologia subvocálica para ser usada por astronautas, bombeiros, soldados em batalhas e outros que trabalham em ambientes ruidosos em que a comunicação falada pode ser difícil. Personally, I'm excited about the possibility that we may enable a whole new way for humans to communicate with their world. Com uma tecnologia que lê sinais enviados diretamente pelo cérebro, quanto tempo mais levará para criar telefones que podem ser embutidos na cabeça? Ou você prefere um celular implantado nos dentes? No matter how small they get, is there still a particular comfort level in being able to hold a device as opposed to having one implanted inside you. So I think people will always want to have the sensation of being in control by holding something. E esse algo é o telefone. I think our world, due to communication, is becoming a smaller place. And the knowledge that we share is becoming so dispersed that we need a good network to pull together the community of humans. I think in the end, it will probably keep us from blowing ourselves up. Salvar o mundo não é nada mal para um aparelho em cuja primeira utilização já serviu para pedir ajuda. Ele conecta você a qualquer pessoa, em qualquer instante, através de uma rede que cobre o mundo. Embora controverso quando inventado, ele hoje é indispensável. And what is your emergency? Um aparelho de lazer e uma ferramenta imprescindível para a interação humana. Só não conte com privacidade. Hoje, o telefone em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Nos últimos 130 anos, vimos telefones fixos, telefones públicos e celulares. Telefones de disco, telefones de tecla e telefones sem nenhum disco ou tecla. Aparelhos grossos, aparelhos finos e até aparelhos para crianças. Mas não importa o formato, tamanho, cor ou configuração. Todo telefone tem que estar conectado a uma rede.
No mundo todo, a maior delas é operada pela AT&T, cujo centro de operações globais, ou DNOC, fica em Bedminster, Nova Jersey. Os 144 monitores do centro exibem dados em tempo real que representam o fluxo de voz e o tráfego de informações. Em mais de 240 países. And the calls go into those switches and out to the world, serving all of our customers. Quando um cliente da AT&T, atendido pela SF21, realiza uma chamada, a transmissão sai da sua casa ou escritório através de um par de fios de cobre até uma linha tronco. Essa linha então segue até a estação central. Em seguida, ela entra na estação até uma sala subterrânea com controle climático, a chamada câmara de cabos. The orange conduit contains our very high capacity fiber optic cables coming in and out of the central office, but the vast majority of our calls that come into the central office come in on the large copper distribution cables. In this case, this is a 3600 pair copper cable, much like those used at the time of Alexander Graham Bell. The technology has not changed. The 3600 pair cable is split into 36 100 pair cables that travel up to the main distributing frame on the next floor. No centro principal de distribuição, os pares de cabos são divididos em linhas individuais de clientes, os chamados pares trançados. Daqui, a chamada é direcionada para os sistemas DMS. What we've got here are the individual line cards. Each one of these represents a AT&T customer line. Telefones não tinham discos ou teclas. As chamadas eram direcionadas por pessoas conhecidas como telefonistas. They had to tell the operator who they wanted to talk to. The operator would make the decision whether this would be a local call, they could handle it locally, or if it was a long distance call, and it would go through a central office switch with a large bank of switchboards and operators connecting the line. Na década de 20, a inclusão do disco nos telefones levou à substituição dos telefonistas por distribuidores eletromecânicos que utilizavam motores, hastes e relés. O Museu da Telecomunicação em Seattle, Washington, conta com mais de 1.000 metros quadrados de distribuidores eletromecânicos antigos. Graças a uma equipe de técnicos em telefonia aposentados, tudo aqui funciona, inclusive este distribuidor raro conhecido como passo a passo. Each one of these switches will respond to what you dial on your telephone dial. If you dial a 9, you'd step up to 9th level and cut in. So it's a mechanical switch that responds to your dial and then seeks a path for you to complete the call. Em 1999, todas as companhias telefônicas americanas substituíram os distribuidores eletromecânicos por versões digitais. Em países diferentes, tal tráfego é direcionado para os assinantes da AT&T e destes para o mundo. This is the nerve center of the AT&T network, a 200,000 square foot facility that's designed to monitor and manage the AT&T networks worldwide. When a natural disaster occurs or a major world event is in the making, or even your favorite TV reality show is having a big voting night, that affects communication traffic. And that's what we do here in this facility. We watch those events and we take action where necessary to ensure our customers' communications are always satisfactory and are always completed. Os técnicos de gerenciamento da rede podem prever retardos no processo e desviar o tráfego de informações. Os dados monitorados do DNOC são recebidos de mais de 5.000 centros de distribuição que a AT&T opera no mundo todo. Uma dessas centrais é a chamada SF21 e se encontra no centro financeiro de São Francisco. Diariamente, 10 milhões de chamadas para os assinantes da AT&T são conectadas por distribuidores conhecidos como DMS. All of our calls route through a digital multiplex system, a DMS switch, which is connected from the main distribution frame to the line card. Here, the analog to digital conversion takes place, and the digital signal gets sent out on the fiber optic cables to the world.
O cabo de fibra ótica foi inventado em 1970 pela Corning Glass. Ao converter um sinal analógico ou digital em um sinal óptico correspondente, ele pode ser enviado através de um fio de fibra ótica quase na velocidade da luz. Uma chamada enviada de uma estação central pode tomar diversos caminhos dependendo do seu destino final. Esses caminhos incluem cabos terrestres de longa distância ou transmissores de micro-ondas em áreas que não aceitam cabos terrestres. Em caso de chamadas internacionais, pode ser usado um satélite ou um cabo submarino. A maneira como uma chamada sabe por qual caminho seguir está codificada no número do telefone, que consiste de 3 partes: o código de área, o prefixo e o número do assinante. O código de área diz ao distribuidor qual cabo de longa distância deve ser usado. O prefixo direciona a chamada para uma estação central individual. Essa central lê os 4 dígitos do assinante e direciona a ligação para a casa ou o escritório correspondente. Atualmente, a descagem direta é garantida, mas os primeiros